Vamos agora então ao mercado de commodities com Maurício Bellinello. Então, João, pelo menos os indicativos que eu tenho dos meus clientes, né, o pessoal que está para cima do Paraná, ou mesmo no meio do Paraná para cima, ninguém está reclamando, muito pelo contrário. A maioria dos clientes meus que já estão colhendo, inclusive, os talhões estão indicando safra cheia e safra recorde em alguns talhões. Então, assim, por enquanto a perspectiva é muito otimista, ainda que sim, no Rio Grande do Sul, até o meio do Paraná e o sul do Paraguai, a gente tem algumas questões ainda de seca ou de excesso de calor, ou uma combinação dos dois. Mas é muito importante o agricultor lembrar que a realidade da sua praça não é a realidade do Brasil, que a realidade da sua praça não é a realidade da América do Sul. Eu estou falando isso porque no ano passado esse mesmo tipo de conversa, né, indicava que o Brasil ia quebrar 200 bilhões de toneladas, sei lá quanto é que o pessoal falava. O pessoal que falava das 130 milhões de toneladas desapareceram. Por quê? Porque a Argentina veio forte e a América do Sul colheu mais do que colheu no ano anterior. Então, pelo menos por enquanto, o indicativo, João, é de uma safra cheia, né? Tanto que na sexta-feira o USDA fez a revisão da safra, aumentando a projeção brasileira para 4 milhões de toneladas a mais, levando para 165 milhões de toneladas. Ainda é cedo para falar isso, tem muitas áreas que só vão colher lá para março, abril, maio, então temos muito tempo ainda até o enchimento do grão, garantir que não tem, né, não fique ardido e tudo mais, mas eu nesse momento ainda não faço nada com a soja, João, com o bushel pelo menos, né? Porque a gente mal começou o ano, literalmente começando hoje o ano para valer, ainda que na sexta-feira deu lá meio que uma dor de barriga depois que saiu o dado do USDA, mas hoje subindo forte, não só a soja, como você mesmo comentou, todo o complexo da soja subindo bem hoje aqui, né? O farelo de soja subiu quase 1%, 0,5% agora, o óleo de soja bateu 2% de alta, então eu ainda aguardo, lembrando, a sazonalidade de alta do bushel vai até o final de maio, então tenham muita tranquilidade ainda, tem muita água para rolar, né? Então assim, eu ainda estou bem confortável ainda que obviamente outros componentes como o dólar e o prêmio basicamente a hora ideal já passou, né, lá para o meio de novembro do ano passado, e o dólar agora, até para seguir na análise também, né, muita gente fica preocupado com volatilidade e sobe e desce, né, se você tivesse dormido no dia 16 de dezembro e acordado agora, o dólar está no mesmo lugar, então literalmente ele ficou 20 dias parado, sobe 10, cai 10, e é onde nós estamos agora, e mantenho que eu não vejo o dólar realmente dando alguma guinada importante antes de fato o Trump assumir no dia 20 de janeiro e começar a apresentar os primeiros movimentos efetivos do que ele vai fazer como presidente e, obviamente, o dólar como principal moeda do mundo. E moeda dos Estados Unidos vai responder a contento, ainda que, obviamente, eu vou manter essa uma opinião pessoal do Maurício. Eu acredito que existe uma hipótese importante de que o Trump, diferente do que muita gente está falando, tenda a ter uma postura mais conciliatória com relação às moedas globais. Eu não vejo tanto problema com a China como muita gente está falando, até porque é importante lembrar que é o primeiro mandato do Trump, já vai fazer 4 anos que ele saiu. Então, 6 anos que ele fez as políticas, e é muito importante lembrar que nem o mundo, nem a China, tampouco os Estados Unidos estão no mesmo lugar que a gente estava há 6 anos atrás. Então tá bom, vamos passar uma régua então primeiramente na soja, porque hedge significa estratégia, não significa só proteção, né? Isso. Hedge significa estratégia. Qual é a estratégia? Está aí o professor. Então nesse instante você não está fazendo nada olhando o Chicago, né? Não, bushel ainda não, João. Provavelmente não devemos fazer nada até o final de março, não está na projeção. Pronto, está resolvido. Vamos falar aqui do Brasil, vamos focar no boi gordo. O boi gordo está nesses preços que o Sérgio está mostrando aí, deu uma caidinha, mas deu uma melhorada, 5% nos preços. Como é que você vê? É hora de entrar na B3 e travar o boi gordo ou espera, Maurício? Então, João, a gente entra agora numa época para o boi gordo onde o volume de abates cai muito, né? Depois de dezembro ali, ele dá uma bela de uma secada. Eu tenho monitorado o contrato de janeiro, que é o contrato principal agora, e ele está brigando ali perto dos R$330. É bom lembrar que esse mesmo contrato ele estava em 245 lá em agosto do ano passado. Então, se você focar demais nos 350, que foi o máximo
do exagero que foi atingido ali no final de novembro, eu acho que provavelmente você pode ter alguma dificuldade, mas do meu ponto de vista, 330, 325, 335, na referência da B3 é uma referência bem importante de ser pelo menos monitorada, João, porque assim, eu sei que muita gente vai ficar sonhando com preços melhores, até porque sempre acontece isso, porque no ano passado, porque isso, porque aquilo, mas mesmo o contrato março, por exemplo, também está perto de 330, só que o março nem foi no 350, o março só foi no 338. Então, se você usar a referência do janeiro, que é o que pega bem em dezembro, que é o final do ano ali, você provavelmente vai ter uma distorção na referência, porque 350 não foi atingido em contratos mais à frente. Eu mantenho que 330, 335, o pecuarista deveria sim ficar bem de olho, porque especialmente se você lembrar que a gente tinha basicamente R$100 a menos por arroba, a questão de 6 meses atrás ou menos, você simplesmente ignorar que R$340, 350, 330 é um bom preço, pode ser um erro importante, lembrando que a grande janela de abate mesmo só volta agora realmente no segundo semestre desse ano, João. Muito bem, professor Maurício, muito obrigado. Vamos continuar acompanhando os demais mercados, a gente vai dar destaque na edição de amanhã. Contamos com você aqui, Maurício.